Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer mais um vídeo para o canal Amantes da História. Dessa vez vou trazer um segundo vídeo especial dos 125 inscritos. O primeiro eu já trouxe, como prometido, que foi sobre a mitologia nórdica. E o segundo vídeo especial vai ser sobre a cristianização da Europa, a pedidos do inscrito chamado Paulo Souza. Ele me pediu e eu vou fazer. Então, vamos lá. Vou falar sobre a cristianização da Europa. Para entendermos melhor, né, o cristianismo, né, a processo de cristianização da Europa, precisamos entender o surgimento do cristianismo. Sim, começa com Yoshua, ou Jesus, Cristo, né? Para nós, não se sabe, né, em que ano nasceu Jesus, né? Isso porque um monge chamado Dionísio errou na data do seu nascimento. O nascimento de Cristo, né? Erro, né, que permanece até hoje. Mas acredita que ele possa, né, ter nascido entre 6 a 4 antes de Cristo, né? Se diz, o fato é que esse humilde judeu, né, fundou... O fato é que esse humilde judeu fundou uma nova religião, né? E que Roma já se encontrava na fase do Império, né? De Império, na Roma Imperial, né? E bem se o imperador, né, romano, na época, né, que era Otávio Augusto, né, instituiu o culto à divindade do imperador romano. Bom, para os cristãos, ou os primeiros cristãos, ou os cristãos primitivos, não aceitavam cultuar o imperador romano como se fosse um deus vivo, né? Como se fosse um deus preso no corpo de homem, né? Que causou muita dor de cabeça a esses cristãos primitivos, né? Perseguições, eles realizavam cultos em catacumbas, né? Pois o cristianismo era ilegal, né? Nessa época, Jesus pregou, né, que o reino de Deus não era neste mundo, né? Uma visão radical para a época, né? Que o reino de Deus seria... Que o reino... Ele ia buscar o reino... Não um reino terreno, né? Um reino celestial. Um reino da pós-vida, né? Então ele foi crucificado, né? Em 33 depois de Cristo, né? Mas principalmente no motivo de ter sido crucificado. Porque todo mundo falava que era profeta, né? Tinha vários profetas lá onde hoje é Israel, né? Na Judeia. Mas por ter falado que era rei dos judeus, né? Então isso azedou, porque na época o Herodes, né, apesar de ser um rei títere, dele ter comprado o cargo de rei, né, dos romanos, né? Com 20 toneladas de moedas de prata, né? Talentos de prata do Marco Antônio lá dado, comprado o cargo. Mesmo assim, os romanos o consideravam como, digamos, o rei legítimo, apesar de ser um rei, apenas que atendesse os interesses dos romanos, que construíram cidades como Tiberíades e Cesareia Marítima, cidades tipicamente romanas, né, onde hoje é atual Israel, né. Tiberíades existe até hoje, né, de ter uma ideia. Então, o cara foi crucificado, Jesus Cristo foi crucificado em 33 de nossa era, no reinado do Tibério, com 39 ou 37 anos de idade, se levarmos em conta que Dionísio errou a data de seu nascimento. A fé cristã se espalharia, né, como fogo por todo o Mediterrâneo, ou seja, ia agraçar por todo o Mediterrâneo, né, por todo o mundo antigo, né. E Paulo ou Saulo, né, de Tarso, pois Tarso era uma cidade helênica, né, na atual Turquia, né? Ele era dessa cidade, né? Daí Paulo de Tarso, né? Ele era judeu, que perseguia os cristãos, depois ele se converteu lá ao cristianismo, né? No deserto, quando estava indo para Damasco, ele teve
teve uma luz muito forte, né? Um dia quente. Ele caiu e ficou cego durante alguns dias. E Jesus teria falado: por que me persegues? Por que me persegues? Você não deve me perseguir, você deve difundir minhas palavras, né? E aí ele se converteu ao cristianismo, né? O Paulo de Tarso, na época era chamado de Ásia Menor, né? Ele se converteu ao cristianismo depois desse episódio aí, abandonou o judaísmo e saiu pregando na Grécia, né? Na Hélade, cidades como Corinto, né? Em outros lugares, as palavras de Cristo, né? Então podemos dizer que o cristianismo seria um paulinismo, né? Porque ele que foi o maior difusor da palavra de Cristo, né? A difusão, né, da palavra de Cristo ganhava mais e mais adeptos, né? E até que em 325, né, depois de muita perseguição, porque você sabe que os primeiros cristãos foram perseguidos, né, esses primeiros judeus que se convertiam ao cristianismo eram perseguidos, mortos nas arenas de gladiadores, né, então eles não aceitavam, né, então as perseguições acabaram, né, quando em 325 Constantino se converte ao cristianismo e faz o Conselho de Nicéia, um dos 7 concílios, né, que aconteceria alguns anos antes, né, em 313, era promulgado o Edito de Milão, em 13 de junho de 313. Era um dos documentos, né, um documento proclamatório para qual, né, o qual se determinava, né, que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com a perseguição, né, com toda a perseguição sancionada aí, oficialmente, né, do cristianismo, especialmente, né, não só cristãos, né, aos cristãos, né. Tal documento publicado em forma de cartas, né, transcreveu o acordo entre os tretarcas Constantino, imperador do Ocidente, e Licínio, imperador do Oriente. Em 380 de nossa era, é promulgado o Edito de Tessalônica, né? Promulgado pelo imperador Teodósio, no qual dizia que o cristianismo seria a religião oficial do Estado, do Império Romano, abolindo as práticas politeístas ou pagãs e fechando os templos pagãos. Agora os pagãos seriam perseguidos pelos cristãos. Também podemos dizer que houveram as invasões bárbaras. Povos majoritariamente germânicos, como os lombardos, os góticos, os vândalos e os suevos, e asiáticos, no caso os hunos, tiraram alguns povos que sumiram, né, como os hunos e vândalos. Os góticos se dividiram depois, né, em ostrogóticos e visigóticos. Esse último, né, tomou a Espanha como reino, né, como seu país, como para a formação de seu reino, né, tendo capital em Toledo, né. E o processo de cristianização foi lento, até nas Ilhas Britânicas, com a chegada, né, dos saxões, né, anglos e outros saxões, né. Este último foram a famosa heptarquia inglesa, que só se unificaria, ficaram, né, dando origem à atual Inglaterra em 902. E mesmo até os dos nórdicos, né, que muitos chamam de vikings, né, que foram cristianizados a partir do século X. O processo de cristianização da Europa foi muito lento, estendeu do século V ao XI, se dividiu em 2 etapas, o batismo e a conversão. O batismo foi a fase inicial, com os chefes tribais germânicos eram batizados. A segunda fase da conversão foi a mais difícil, pois teria que ensinar a doutrina, os dogmas e as obrigações. O papel do papado nessa empreitada religiosa foi enorme. Começou com o Papa Gregório Magno, 590 a 604 de nossa era.
verdadeiro chefe político e religioso de Roma, ele tentou reaproximar as igrejas cristãs e os mosteiros espalhados pelo mundo ocidental e separadas pelas invasões do século V. Estimulou a fé dos clérigos e a cultura religiosa por meio de escritos como a regra pastoral. Compôs hinos religiosos, o chamado canto gregoriano. Gregoriano estimulou a conversão dos pagãos e dos cristãos pertencentes à seita ariana, isto é, adeptos às ideias de Ário. Ário era um bispo que pregava que Cristo tinha uma natureza apenas humana. Por seu estímulo, os monges saíram e foram para a Britânia, atual Inglaterra, onde os anglo-saxões foram convertidos sob a liderança do Santo Agostinho. Não confundir com o teólogo de mesmo nome que fundou o primeiro bispado do país. Outros monges partiram para a Irlanda, que já fora cristianizada, para converter os bárbaros da Inglaterra setentrional e os pagãos da Escócia. Essas duas correntes evangelizadoras entrariam em choque, pois o ensino eram diferentes. Os mosteiros anglo-saxões se tornaram verdadeiros centros culturais, não só por preservar a antiguidade clássica durante a Alta Idade Média, mas também pela erudição de seus monges, como foi o caso de Beda, o Venerável, monge do mosteiro de Jarrow, né? Outro exemplo é São Patrício, monge bretão, que se tornou cativo na Irlanda quando jovem, né? Se tornou cativo na Irlanda, né? E depois ele, na fase adulta, ele ajudou na cristianização da Irlanda. Da Inglaterra saíram numerosos missionários rumo à Germânia, atual Alemanha, onde se destacou o trabalho de São Bonifácio. Este mais tarde organizaria a igreja entre os francos. Então você vê, né, a cristianização da Europa, né, foi um processo lento, né, estimulado pela Igreja Católica, em que várias e várias missões, né, de evangelização foram saindo, né, para a cristianização, né, da Europa. Eu já falei de uma vez, vou deixar depois na descrição o vídeo dos francos, em que o Carlos Magno também ajudou a cristianização dos outros povos germânicos, né, dos saxões, desculpa. Germânicos, saxões eram germânicos, mas dos saxões, né, saxões da atual Alemanha, né, da Saxônia, né, que também, quando começou as guerras contra os saxões, que durou 33 anos, 33 anos que eu falei, também ajudou. E a dos vikings também foram os nórdicos, né, foi muito lenta a cristianização lá, né, porque os nórdicos, eles eram um povo muito guerreiro, né, feroz. Então, como eles tinham uma cultura ligada aos deuses, né, Odin, Thor, a Loki, a vários deuses, né, principalmente Odin, né, que é o pai de todos, né, o grande deus do panteão nórdico, né, dos vikings. Então, esses deuses nórdicos aí pediam, principalmente Odin, a culto, né, o Sejor, que eu já falei, né, que era cada 9 anos, parece que você tinha que você não, né, os nórdicos, né, quer dizer, eles matavam 9 pessoas, um por dia, né, uma pessoa por dia, fora os animais também, que eles sacrificavam, né, boi, cabra, né, e essas 9 pessoas eram penduradas em árvores depois que morriam, né, cada 9 anos acontecia esse ritual, né. Então, para cristianizar não foi uma tarefa fácil, né?
Só porque primeiro teve a era de Wendel, né? Que foi de 550 a 500. Não, 550 a 793, né? Nossa era. Essa era de Wendel antes teve a Idade do Ferro, né? Tá falando que estava na Idade do Ferro. Mas o que interessa é pro vídeo é a cristianização deles. Então, a primeira invasão foi em 787, né? Dos vikings à atual Inglaterra, né? A Inglaterra anglo-saxã, né? 783, apesar de muitos falarem que 793 na ilha de Lindisfarne, que tinha um monastério de mesmo nome, né? Então, só a partir do século X, quando eles se unificaram, que começou a acessar essas invasões, né? Que os caras não ficavam tocando terror lá na Europa, atacando a Franquia, a Inglaterra, saindo atacando. Atacaram vários lugares, norte da África, Escócia, Irlanda, leste da Rússia, norte da Rússia. Os caras atacaram. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre as invasões dos vikings, né? Eles eram bem cruéis, né? Então, quando começou esse processo de unificação dos reinos dos vikings, né? Dos nórdicos, pelo século X, né? Começou a surgir os reinos da Dinamarca, Noruega, Suécia. Começaram a vir os missionários, então isso facilitou o processo de cristianização não, dos nórdicos, desculpa, do norte da Europa, né, dos nórdicos. Então, construíram as primeiras igrejas, né, de madeira na atual Noruega, esses países, Suécia, Dinamarca. Então foi em um processo lento, né? Começaram as primeiras gerações, talvez não tenham se convertido de fato, né? A religião, né? Religião cristã, né? Não abandonando imediatamente a religião, né? Nórdica, né? Seria mitologia, né? Mas as gerações subsequentes provavelmente começaram a adotar o cristianismo, né? E só aí. Então, mas também podemos falar dos francos. Bom, o vídeo já fala aí dos francos, né? Sobre a cristianização dos francos, mas eu também vou falar aqui. Depois vocês conferem lá. Os francos, eles, principalmente o rei Clovis se converteu ao cristianismo, né? Virou cristão por conveniência, né? Para o Papa, né? O Papa terem chefe da Igreja Católica, né? Terem seu apoio, né? Apoio dos papas, né? Da Igreja Católica. Então, ele, né? O Clovis se batizou, se converteu e acabou. 3 mil guerreiros se tornaram, né? Os cristãos, né? Então, provavelmente foi por conveniência essa cristianização dos francos, né? O apoio da igreja, né? Então, também podemos dizer isso. E Rolo, né? Pode ter sido um dos primeiros líderes vikings proeminentes que se converteram ao cristianismo quando, em 911, ele se tornou o primeiro duque de Normandia, com 51 anos de idade. Provavelmente deve ter se convertido ao cristianismo, né? Então, talvez esses primeiros cristianização da Europa pode ter sido mais por conveniência, né? Do que por querer se identificar com a Igreja Católica, né? Então, vamos ver os magiares agora. Os magiares são um povo de origem fino-húngara, né, originários dos Montes Urais, que se fixaram onde hoje está a Hungria, né? São ancestrais dos húngaros, onde alguns séculos antes o século IV, né? Os hunos tinham atacado a Panônia, né? A província romana da Panônia, né?
Em 859, por aí, os húngaros chegaram, né? Sob a liderança de Árpád, né? Eles atacaram a Dinamarca, vários locais, né? Entraram em guerra, em conflito com vários outros povos, né? Com os Pechenegs, vários povos aí. Então, a cristianização desse povo se deu depois de 955 de nossa era, quando os magiares derrotaram definitivamente os Pechenegs na batalha de Lechfield, né? E o rei Estevão, né? Ou o nome de nascimento dele, né? Vaiec, o Vaiec, né? Que depois se converteu ao cristianismo, nome de Estevão primeiro, né? Se converteu ao cristianismo, né? E no ano 1000 fundou o reino da Hungria, né? Que durou até o século XVI, quando foi conquistado pelo Império Turco-Otomano, né? Então, a questão, como eu falei, do cristianismo foi, muitas vezes, questão mais de conveniência, né? Dos caras do que realmente se converterem por livre e espontânea vontade, né? Como o Vaik, né? O Estevão, né? Ah, eu cometi um erro. Esse vídeo, tanto esse quanto do que eu fiz da mitologia nórdica, né? Foi dos 150 inscritos. Eu peço perdão, é 150 a mitologia nórdica e esse também. 150, né? Que foi o Paulo Souza que me pediu esses temas, né? Que são dos povos bárbaros, né? 150 inscritos. Então, e os vikings, a cristianização, um dos principais motivos também foi porque, como eles eram povos que atacavam, né? A Península Ibérica, né? A Espanha, né? A Franca, né? Da Franca, né? Do Império Carolíngio, Império do Franco, a Inglaterra anglo-saxã. Então, como era muito difícil derrotar militarmente eles, a Igreja Católica, para impedir, a Igreja Católica, para controlar sobre a zona de influência, digamos, sua zona de influência, né? Então eles começaram querendo converter os nórdicos, né, os vikings, porque era mais fácil eles serem pacificados através da conversão ao cristianismo, né? Cessar esses constantes piratarias, né? Esses ataques que eles faziam, né? Através da conversão do cristianismo, do que tentar derrotar militarmente, que realmente era muito difícil, né? Os vikings eram povos muito difíceis de serem derrotados no campo de batalha, então às vezes não conseguiam vencê-los, né? E é isso aí, né? Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, né? Então, como eu já respondi, né? A história dos magiares. Eles também guerrear lá contra os outros povos, né? Antes da batalha de Lashfield, né? Uma aliança lá com os búlgaros, né? Então todas essas guerras que o Árpád, né, fez, ele, pois a Igreja Católica também, né, quis converter os magiares, né? Também eles invadiam que nem os vikings, né? Estão na segunda onda de invasões dos povos bárbaros, né? E aí no ano 1000 o reino da Hungria, né, é fundado, Estevão I se torna o primeiro rei cristão da Hungria, né, o Vaiec, e assim eles se tornam cristãos, né. A cristianização começa para aí, o processo de conversão dos magiares aí ao cristianismo a partir do ano 1000, né. Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Então, um desafio aí, agora que o vídeo tá encerrando aí, vocês curtam, comentem, compartilhem, né?
Vocês podem clicar aí na sineta, se inscrever no canal, né? Ajudar aí. Então, isso aí. Isso aí. Então, se inscrever, compartilhar, isso aí. Será o vídeo dos 150 inscritos. Desculpa, é 150, que nem o da mitologia nórdica. 150 inscritos, com vídeo de comemoração, né? Então, falou. Forte abraço a todos aí. Ah, cometi um pequeno erro. A Batalha de Lastfield foi contra os Principados da Hungria e os germânicos, né? Por Otão I, né? E nessa batalha entre os germânicos e os magiares, os húngaros, 955, os húngaros perderam. Foram derrotados pelos germânicos. Desculpa. Eles perderam. Essa batalha teve vitória germânica, né? Foi perto de Augsburgo, né? Augsburgo e... Perdão. Augsburgo. E aí, como eles perderam, foram derrotados. Esse foi um dos eventos catalisadores para o início da sua cristianização, né? Dos magiares, dos húngaros, né? E depois, a criação do reino da Hungria. Agora sim. Peço perdão. Mas eu trouxe agora a informação correta. Então é isso aí. Não seja se inscrever, curtam o vídeo, compartilhem, né? Chame seus amigos para se inscrever no canal. Isso aí, forte abraço. Falou a todos.